As borboletas sempre foram um símbolo de beleza, leveza e transformação. Seu voo delicado entre as flores encantou gerações ao longo dos tempos. No entanto, se olharmos mais de perto, perceberemos algo preocupante. Elas estão desaparecendo. E não estamos falando apenas de algumas espécies exóticas. O desaparecimento das borboletas é uma realidade global que está acontecendo de forma silenciosa, mas devastadora. Hoje, vamos falar sobre o que está por trás dessa ameaça. Você já parou para pensar no impacto das borboletas no ecossistema? Elas não são apenas seres delicados que enfeitam nossos jardins. São agentes polinizadores fundamentais para muitas plantas. Sem as borboletas, as flores não seriam polinizadas, e sem a polinização, muitas espécies de plantas simplesmente deixariam de existir. Isso inclui algumas das que fornecem alimentos essenciais para nós, humanos. Mas, se elas são tão importantes, por que estamos permitindo que desapareçam? As causas do declínio das borboletas são muitas. E uma das principais é a perda de habitat. As borboletas precisam de ambientes específicos para viver e se reproduzir. Elas dependem das plantas certas para depositar seus ovos, das condições adequadas para o desenvolvimento de suas larvas, e de um equilíbrio ecológico que vem sendo ameaçado por atividades humanas. A agricultura intensiva, a urbanização e o desmatamento são os principais culpados. Cada vez mais áreas naturais estão sendo convertidas em monoculturas, o que resulta na perda de diversidade vegetal e, consequentemente, na falta de alimento para as borboletas. As flores silvestres estão desaparecendo, e com elas, os habitats naturais dessas incríveis criaturas. Outro fator alarmante é o uso de pesticidas e herbicidas. Esses produtos químicos, largamente utilizados na agricultura, afetam não apenas as pragas, mas todas as formas de vida ao seu redor. E as borboletas são extremamente sensíveis a eles. Quando as borboletas se alimentam de plantas que foram tratadas com esses produtos, elas são envenenadas. E não é apenas a geração atual que sofre. Muitos desses químicos têm efeitos a longo prazo, afetando também as gerações futuras de borboletas. Além disso, os herbicidas eliminam as plantas nativas, que são fundamentais para o ciclo de vida das borboletas. Há um fenômeno interessante e triste acontecendo: o aquecimento global. As mudanças climáticas estão transformando os padrões migratórios e o comportamento das borboletas. Algumas espécies, que antes migravam em determinadas épocas do ano, agora estão perdendo sua capacidade de realizar essas migrações com sucesso. Isso porque as temperaturas, as chuvas e as estações do ano estão mudando. As borboletas, que sempre seguiram um ritmo natural, estão desorientadas. Elas chegam aos seus destinos antes ou depois da época certa, o que afeta diretamente sua sobrevivência e a continuidade de sua espécie. Não podemos esquecer que as borboletas são bioindicadores. Isso significa que sua presença, ou a falta dela, é um reflexo da saúde do ambiente. Quando as borboletas começam a desaparecer, é um sinal claro de que o ecossistema está desequilibrado. E quando falamos de desequilíbrio ecológico, estamos falando de algo que não afeta apenas as borboletas, mas todos nós. Cada vez que uma espécie desaparece, uma parte do equilíbrio da natureza se quebra, e as consequências disso podem ser sentidas em toda a cadeia alimentar. Agora, vamos pensar juntos o que podemos fazer. Há maneiras de reverter esse cenário? A resposta é sim, mas exige ação imediata. Uma das soluções mais eficazes é a criação de habitats que sejam favoráveis às borboletas. Isso pode começar em pequena escala, como nos nossos próprios jardins. Plantar flores nativas, evitar o uso de pesticidas e criar ambientes saudáveis pode fazer toda a diferença. Jardins com plantas como as asclépias, por exemplo, são um convite para as borboletas. Elas precisam dessas plantas para depositar seus ovos e alimentar suas larvas. Um gesto tão simples quanto plantar uma flor pode ajudar a salvar uma espécie inteira. Além disso, iniciativas de conservação em grande escala também estão sendo implementadas. Reservas naturais e parques ecológicos são criados especificamente para proteger as borboletas e seu habitat.
Porém, essas iniciativas precisam de apoio público e governamental para serem eficazes. E aqui entra a conscientização. A educação ambiental é uma das ferramentas mais poderosas que temos para mudar esse cenário. Quanto mais pessoas souberem sobre a importância das borboletas, mais elas estarão dispostas a agir. Você pode estar se perguntando, mas por que as borboletas são tão importantes? Bom, além de serem polinizadoras essenciais, como já mencionamos, elas desempenham um papel importante no controle de pragas. Suas lagartas se alimentam de folhas de plantas que, se não fossem consumidas, poderiam causar grandes problemas para as colheitas. Ou seja, de forma indireta, as borboletas também ajudam na agricultura. As borboletas também fazem parte da cultura e da arte ao redor do mundo. Em diversas tradições, elas simbolizam transformação e renovação. Seu ciclo de vida, que passa da lagarta ao casulo até o magnífico inseto voador, é uma metáfora da vida, da mudança e da evolução. Perder as borboletas seria como perder uma parte significativa da nossa conexão com a natureza e tudo o que ela representa. E então, como podemos garantir que as futuras gerações não vivam em um mundo sem borboletas? Precisamos agir agora. Precisamos proteger seus habitats, apoiar políticas de conservação e mudar nossa forma de interagir com o meio ambiente. E isso não é algo que podemos deixar para depois. O desaparecimento das borboletas é um alerta claro de que algo está profundamente errado com o nosso planeta. Agora que você sabe mais sobre essa crise silenciosa, o que vai fazer a respeito? Talvez você possa começar plantando algumas flores no seu quintal, ou talvez queira se envolver em uma campanha de conscientização local. O importante é não ignorar o problema. As borboletas nos dão pistas importantes sobre o estado do nosso planeta. Elas estão nos dizendo que é hora de mudar. E, como qualquer mudança, ela começa com pequenos passos, com ações individuais que, juntas, podem transformar o mundo. Então, da próxima vez que você vir uma borboleta voando perto de você, lembre-se de tudo que ela representa. E lembre-se também de que, se não fizermos nada, podemos perder para sempre essa criatura tão delicada, mas tão essencial para a vida na Terra. Não deixe que o desaparecimento das borboletas passe despercebido. Elas precisam de nós, e nós também precisamos delas. Agora que compreendemos melhor o impacto das borboletas, vamos refletir sobre a urgência de protegê-las. O tempo está se esgotando, mas, como vimos, ainda há esperança se agirmos agora. Pequenos gestos podem gerar grandes mudanças. Imagine que, em cada cidade, em cada bairro, pessoas como você decidam criar pequenos santuários para as borboletas, plantando flores e evitando produtos químicos. Aos poucos, esses esforços locais podem se somar, formando uma rede de apoio a esses seres tão frágeis. Além disso, ao compartilhar essa mensagem com mais pessoas, você estará ampliando a conscientização. A natureza é resiliente, mas precisa de nossa colaboração para se recuperar. O desaparecimento das borboletas é um sinal de alerta, mas também uma oportunidade de reverter os danos que causamos. Vamos agir, por elas e por nós. Cada borboleta que salvamos é um passo em direção a um futuro mais equilibrado e harmonioso para todos os seres vivos do nosso planeta.